Salmo 90, farei a leitura dos versos de 12 a 17. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo, ele nos ensina muito a respeito dessa necessidade de nós contarmos os nossos dias. Contar os dias significa viver os nossos dias, aproveitar os nossos dias. Vou pedir para acender a luz lá, Márcio. Aproveitar os nossos dias e assim nós temos cada dia essa experiência de, no caminho do Senhor, sermos fortalecidos. É um novo ano e muitos aproveitam um novo ano para recomeçar, para se fortalecer, mas infelizmente muitos aproveitam para afrouxar mais, para desistir. E nós temos falado a respeito dessa necessidade de nós não desistirmos, de nós buscarmos resistir, de nós buscarmos lutarmos na presença do Senhor e dar prosseguimento. Nós começamos a falar sobre o tema Vencendo as Barreiras Espirituais no dia 31. E qual que é a ideia deste estudo? Novos dias, novas barreiras. As barreiras não vão terminar, as lutas não vão cessar. Nós temos e vivemos lutas na área espiritual e na área material. Talvez nós estamos nos preparando cada vez mais, atentos, tentando vencer as lutas materiais. Mas a preocupação aqui é que muitas vezes nós não temos como prioridade a batalha espiritual, ou seja, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa fé, desenvolver a nossa salvação. E para que a gente possa lutar contra uma barreira, a gente precisa enxergá-la. Se você vai correndo e você não enxerga uma barreira, o que acontece? Você não desacelera e você tropeça e você cai. E é assim que nós temos lutado. Nós enxergamos uma barreira financeira e nós vamos trabalhar, nós vamos tentar desenvolver uma outra forma de ganhar dinheiro. Nós enfrentamos uma barreira física, nós vamos no médico, nós tratamos. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos enfrentando grandes batalhas espirituais. Espiritualmente estamos doentes e não fazemos nada, ou fazemos muito pouco. Então eu quis, assim, enumerar algumas dessas barreiras, obstáculos à piedade. Conhecendo os obstáculos, nós podemos nos preparar. Eu falei um, e nós vamos falar mais 3. O primeiro obstáculo é o conhecimento raro das Escrituras. Se nós não conhecemos a palavra, se nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, se nós não mantemos a espada firme, nós não vamos vencer essa luta espiritual. Nós lemos em Efésios 6, 11 e 12, que nós devemos revestir da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E lá diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, é sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. E nessa passagem, quando se cita a respeito da armadura, chega então na espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E nós lembramos que a espada não é um instrumento de defesa como outros, como um capacete, como uma couraça, como partes da armadura.
mas é uma arma de luta, de atacar. E nós precisamos atacar, nós precisamos nos defender no sentido de ir contra este inimigo, vencer o inimigo. Se nós queremos ser saudáveis no nosso compromisso espiritual, nós temos que ter um compromisso diário com a palavra de Deus. E aí inclui-se a oração, inclui-se a participação da igreja, inclui-se esse crescimento espiritual. Mas nós podemos sim conhecer a palavra, irmãos. E acredito que quantas vezes nós somos tentados e pecamos, não é por falta de conhecimento, é por falta de firmeza. E quais seriam as outras barreiras que são tão complicadas, são tão altas, que nos fazem, mesmo sabendo a verdade, ainda perder, ainda cair espiritualmente? A segunda barreira que eu quero destacar é a falta de referência positiva. Excesso de más referências e falta de referência positiva. O que eu quero dizer é que nós, muitas vezes, nos acomodamos quando nós queremos moldar a nossa vida pelas referências. E eu não digo só referências lá de fora, mas eu digo referências até mesmo na igreja, até mesmo entre os nossos irmãos. Fulano não vai na igreja, eu não vou. Fulano não estuda, eu não vou. Eu não tenho um referencial, eu olho para aquela pessoa e falo, olha, aquela pessoa é tão educada, é espiritual, ela é boa, bondosa. E junto a essa falta de referência, eu tenho tantas referências negativas, ou seja, eu olho para a vida das pessoas e eu vejo que elas são frágeis, que elas não ligam muito, que elas não se importam muito. E aí é mais fácil seguir o mau exemplo. E nós sempre aprendemos sobre esse assunto que nós temos sim referência, nós temos sim em quem espelhar, que é o nosso Deus. Não podemos olhar para os maus exemplos e acomodarmos. Ah, fulano não faz, também não faço. Nós temos que olhar para Deus, para os exemplos bíblicos, para homens e mulheres de fé, e não é só bíblico, temos que olhar para pessoas boas também. Até mesmo uma pessoa que comete erros, por que às vezes a gente olha para o erro dessa pessoa e não pelas qualidades dessa pessoa? Para vencer essa barreira, nós precisamos lembrar que o nosso referencial principal é Deus, nos espelhar em Deus e assim nos tornarmos melhores pessoas, não ser influenciado por pessoas más, por maus conselhos. Sempre quando eu penso nisso, a primeira coisa que a gente tem como desculpa também, dentro desse mesmo tema, é eu não sou influenciado. Você até acredita que o outro é influenciado. Fala, eu não. Eu posso até andar com pessoas ruins, que eu já estou formada, né? Eu já tenho a minha formação, eu nunca que vou fazer coisas erradas. Eu quero dizer que todos nós somos de alguma forma influenciados. E não é só por pessoas, não é só por amizades, mas por aquilo que ouvimos, por aquilo que nós estamos vendo, lendo, assistindo na televisão. Nós somos sim influenciados. E devagarinho nós somos influenciados. Quando nós menos percebemos, nós nos distanciamos da verdade. 1 Coríntios 15, 33 e 34 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. É o que eu acabei de falar, não se engane. Más conversações, na linguagem de hoje diz, as más companhias estragam os bons costumes. E aí, como não lembrar, né, do Salmo 1, que diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas ter o prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores.
Provérbios 28:7 diz: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Envergonha seu pai. Quem é o companheiro dos seus pensamentos? O que está ocupando a sua mente? Quais são as pessoas que você escuta, que você ouve? E cada vez nós ficamos preocupados. Eu vou voltar lá na história do celular, né? Se você fica o dia inteiro ouvindo pessoas lá contando algumas coisas, histórias, ouvindo vídeos que falam um monte de coisas ruins, e assim, eu não quero citar um exemplo específico, né, porque eu não quero necessariamente citar essa ou aquela, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Se você fica ouvindo, assistindo coisas ruins, você vai ser influenciado pela sua Bíblia fechada lá na gaveta do seu quarto? Não tem como. Ah, mas eu já sou formado, então eu posso assistir tudo quanto é besteira aqui. Não. Essas más companhias corrompem. E a gente pode ter muito boas companhias, irmãos. Eu sei que ninguém vai ficar o dia inteiro assistindo hinos e cantando louvores, lendo a Bíblia, o que não seria mal, né? O que não seria errado. Mas a gente pode ter muito bem uma vida saudável, ter a nossa devocional, ler a nossa Bíblia, procurar lá uma receita na internet, fazer uma comida boa, conversar com os familiares. Porque, como eu disse, nós ficamos em casa, mas cada um num canto, num quarto, com um celular ou com um objeto. Barreira espiritual. Falta de referência positiva. Excesso de más referências. Barreira espiritual. A influência do mundo. A influência das más companhias. Das más conversações. Dos nossos maus pensamentos. Terceiro lugar, a falsa segurança. O que é uma falsa segurança? É você acreditar que está muito bem seguro com Deus, quando você está muito bem seguro com Deus se você estiver com Deus. É você acreditar tanto na misericórdia de Deus, que Deus é tão misericordioso que eu vou viver uma vida miserável, mas Deus é misericordioso. É você pensar, eu sou tão jovem, eu tenho tanta vida pela frente, eu posso me arrepender lá no meu último dia e está tudo bem. Falsa segurança. Isso é uma barreira enorme para o nosso crescimento espiritual. É viver, eu já conheço, já sei, já aceitei Jesus, já vou na igreja há alguns dias, eu estou seguro. Graças a Deus, eu tenho uma certeza da minha salvação, Deus está no meu coração. Você sabe, irmão, que essa certeza ela é confirmada pelas nossas obras. A fé sem obras é morta. E se nós temos a Cristo, nós temos que viver como Cristo. Se segue a Cristo, tem que viver como Cristo. Não é cristão apenas por uma confissão. Porque se for depender de confissão, irmãos, sai perguntando na rua, você crê em Deus? Dificilmente você vai achar alguém que diz que não crê em Deus. E aí tem até os diabos creem, né? Confiar de forma equivocada na misericórdia de Deus, acreditando que punição nunca o atingirá. Você já percebeu quantos empresários, quantos políticos e quantos vários, não adianta citar um nome ou outro, várias pessoas, eles roubam, eles praticam todo tipo de crime, de maldade, aí você ouve a certeza da impunidade. E nesse mundo, às vezes eles estão até certos, porque quando acontece alguma coisa de se prender alguém, até quem vai ser preso é escolhido lá na família, né? Não, manda o fulano lá,
Põe a culpa toda nele, né? Ele assume a culpa lá. Você pega aí alguns anos de cadeia lá por nós lá e depois você sai. E passa 2 tempos, 3 tempos lá, o fulano sai. E vive, continua desfrutando daqueles dinheiros todos. É impunidade isso. Porque até na cadeia certas pessoas têm privilégios. Nós não podemos ser assim, irmãos. Crente de verdade. Essa mensagem de hoje é muito dura, é muito difícil de ouvir. É muito difícil de falar. Porque nós somos pecadores, mas nós precisamos ouvir. Nós não podemos só ouvir o que é agradável, nós temos que ouvir o que é necessário para nós. Romanos 2, 4 a 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui ele está falando que a bondade, a tolerância, a misericórdia de Deus, se tardar, é uma riqueza que não pode ser desprezada. Como que você despreza isso? É não entendendo como uma oportunidade que Deus está te dando para que você realmente mude de vida, para que você realmente esteja com Ele. E quem despreza essa misericórdia de Deus, falando, Deus é tão misericordioso, eu vou seguir em frente aqui no meu pecado, ele está acumulando para si o quê? Juízo. A bondade de Deus é para arrependimento. E aí a gente começa mais um ano e fala, poxa, Deus foi bondoso comigo. Tem gente que fala, não, eu não merecia esse ano difícil. Acho que a maioria de nós tem que falar, eu não merecia estar vivo, eu não merecia tantas bênçãos, poder estar na igreja hoje, eu não merecia nada disso. Deus tem sido misericordioso. Não é que algum dia a gente vai conseguir fazer por merecer, porque nós vivemos pela graça, mas nós temos que lutar, batalhar, viver. Falsa segurança que leva a pensar que podemos viver de qualquer forma, e talvez quando mais velhos, ou talvez no último dia de vida, nós podemos nos entregar a Deus, é um perigo, Essa história de confiar que nós vamos viver uma vida longa. É interessante, irmãos, quando alguém tem uma baixa expectativa de vida, ele logo busca se arrepender, se afastar do pecado, não é? Se alguém te contar, você tem 1 semana de vida, a primeira coisa que você vai fazer é, vou parar com tudo que é pecado, vou tentar consertar minha vida com Deus, vou orar e vou buscar Deus. Tem gente que basta dar um espirro hoje em dia, né, que já fala, Jesus, me perdoe. Nós ficamos preocupados. E nós temos convivido, desde o ano passado, agora que chique, ano passado, desde o ano passado, com essa expectativa de ter uma doença e em poucos dias poder vir a morrer. Isso nos faz pensar mais em manter a vida diante de Deus, direita diante de Deus. Ou seja, ninguém pode achar que a vida é longa demais, que pode aproveitar. A gente tem que ficar de mala pronta. Pronto sempre. Porque a qualquer momento nós estaremos com Jesus. Jó 14, 1 e 2 diz que o homem nascido de mulher vive por breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor, murcha, foge como a sombra e não permanece. É uma vida curta. Talvez pensarmos que podemos deixar para o último momento da vida é estar se enganando numa realidade, que o arrependimento ele tem que acontecer durante toda a nossa vida. A santidade tem que ser um processo durante toda a nossa vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Talvez muitos tenham como desculpa e tenham como base para não se arrepender tão prontamente
Lucas 23, 39 a 43, a história dos malfeitores na cruz. Jesus foi crucificado e tinha duas pessoas, uma de cada lado. E um deles diz: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esses dois malfeitores são exemplos. Dois exemplos. Um de que é possível arrepender-se e ser salvo mesmo no último dia. Eu estou dizendo que a gente não deve abusar da misericórdia, que a gente não deve ter isso como desculpa ou barreira para não viver o crescimento espiritual. Mas é possível, sim. Muitos são salvos talvez no momento da morte, diante de uma enfermidade, ou nos últimos momentos, como aconteceu com este que clama ao Senhor no último momento da sua vida: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu disse que são dois exemplos. Um exemplo é que é possível arrepender-se, e o outro exemplo é que mesmo no último dia, tendo encontro com Jesus, pode-se permanecer duro em pecado, sem arrependimento. Esse outro disse: salva-te a ti e a nós também. Mas ele está blasfemando contra o Senhor, até na hora da morte. Naturalmente, irmãos, aquele que blasfemou, aquele que foi contra o Senhor durante toda a vida, porque ele nunca se converteu, nunca teve o Senhor no seu coração. E não é no último dia que ele vai mudar. E sim, deve ser dia a dia, constantemente, o mais cedo possível. A maioria das vezes a pessoa que chega no último dia, sem alcançar essa misericórdia, ele chega embrutecido pelo pecado, fadado à perdição, como este homem aqui, que estava lá reclamando de Jesus. Salva-te a ti mesmo, blasfemando contra Jesus. Não és tu o Cristo? A nossa vida é breve. Nós não podemos viver como o grande empresário de Lucas 12, 16 a 21, que estava lá preocupado: que farei? Onde vou recolher os meus frutos? Destruirei os meus celeiros, construirei maiores. Direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Quantas vezes nós estamos assim como este homem? Construindo, produzindo. A gente tem visto histórias, até aqui na nossa cidade, independente, eu não sei da vida espiritual da pessoa, mas você tem visto pessoas que construíram certo império, certas casas bonitas, e de repente morre e está tudo aí, ficou tudo aí. E o que Jesus disse para esse homem? Louco, amanhã pedirão a tua alma. Nesta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem serás? Para quem será? Quem tesoura para si não é rico para com Deus. Um último ponto, esse é mais curtinho, nós já estamos chegando ao fim. Uma barreira para o nosso crescimento espiritual é sentir que a vida sem os prazeres do mundo será uma vida sem graça. É achar que vai fazer falta ao mundo. Eu vou viver orando, vou viver na igreja, vou acordar de madrugada para orar, vou ler a Bíblia. Não preciso fazer isso. Posso aproveitar essa vida. Para que eu vou na igreja? Vou lá fazer um churrasco e põe lá a televisão, lá no canto, lá, com o culto online. Agora ficou chique, né? O culto online, e fico lá comendo meu churrasco, descansando. Ou na escola dominical, vou assistir a escola dominical lá do meu cobertor. Isso estou dizendo assim, não é por causa de alguma prevenção. A prevenção é só a preguiça mesmo, né? Ou não vai assistir nada. Acha que não precisa.
Quem não conhece a Deus, sim, irmãos, tem a necessidade de buscar o prazer do mundo, porque é a única forma de tornar a vida menos insuportável. Por que o mundo está desesperado, tentando fazer festas, não consegue ficar em casa, tem que ir para as praias? Um pouco é porque cansa ficar em casa mesmo, mas muito, irmãos, porque não tem outro prazer, não tem outra forma de viver, senão assim. Eu fico pensando, né, uma das coisas que uma pessoa muito rica tem como prazer é poder dar uma festa, uma grande festa, que ela mostra lá as suas posses, ela mostra a sua condição. Não generalizando, mas muitas vezes isso acontece. E aí essa pessoa não tem esse prazer, foi tirado dela. Mas, irmãos, nós como crentes, nós temos que lutar contra essa barreira, muito mais do que qualquer pessoa. Porque nós entendemos que o prazer que esse mundo oferece, ele é só enganador, ele é só um começo, ele cobra caro depois. Nós entendemos que nós não precisamos das festas desse mundo, dos excessos desse mundo, das drogas, dos prazeres, dos tesouros desse mundo para ser feliz. Nós nos gloriamos no Senhor, como nós falamos outro dia. Podemos ter coisas, mas nossa alegria não está nessas coisas, porque Deus é suficiente para nós, o prazer da vida com Deus é suficiente para nós. Deus é melhor do que coisas, a graça é melhor do que a vida. Quem experimenta a alegria do mundo, sabe o vazio que ela deixa. Não sabemos? Esse ano eu vou aproveitar. Aproveitar? Ou você vai dar um passo atrás? Aproveitar é com Deus. É assim que a gente aproveita a vida. É servindo a Deus. Porque crente que cai no pecado, ele logo vai chegar à conclusão de que ele caiu em dor. E como Davi diz, devolva-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, 12. Só quando nós estamos caídos, prostrados, por ter abandonado a Deus, que nós vamos lembrar disso. Deus, como é bom a alegria da tua salvação. Descansar a alma no Senhor. Vivemos um novo ano. Vamos enfrentar barreiras, materialmente falando e espiritualmente falando. A mensagem que nós temos trazido para os irmãos é que não se esqueça de lutar contra as barreiras espirituais. Temos que nos prevenir contra as barreiras materiais, sim, cuidar da saúde, buscar recursos para que a gente tenha sustento na nossa família, seguir a vida. Mas não podemos esquecer ou desprezar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida? Que adianta a gente manter firme, saudável, com emprego, mas não estarmos preparados espiritualmente? O que tem se preparado? Para quem será? É para o Senhor? Ou é para deixar, ou é para o mundo? Então vamos recobrar a nossa memória. Para se obter vitória, precisamos enxergar obstáculos. 4 obstáculos, poderemos aí falar muitos outros. Primeiro, o conhecimento das Escrituras, ou a falta dele. Então, para se ter uma vida espiritual, precisamos da Bíblia. Falta de boas referências é uma barreira. Nós não nos preocuparmos, porque todo mundo vive desse jeito, todo mundo faz assim. Falta de segurança. Ou falsa segurança. Não vai acontecer nada. Deus é misericordioso, Deus é bom. Eu sou crente já, suficiente já, tá bom. Encantamento com o mundo. Uma barreira espiritual. Que coisas lindas que esse mundo tem a oferecer. Isso nos impede de crescer espiritualmente, porque eu estou
de olho em outro tesouro que não é o tesouro dos céus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, Deus. Que seja um ano abençoado, ó Pai, onde nós possamos meditar na Tua lei. Que nós possamos, ó Deus, ter no nosso tempo, ó Deus, alegria de poder conviver contigo, de crescer espiritualmente, ó Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, ensina-nos a viver cada dia na Tua presença, ó Deus. Que as nossas obras sejam obras das Tuas mãos, que as nossas ações sejam ações confirmadas, ó Deus, por Ti, ó Deus, que agradem a Ti, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque sabemos o quanto é difícil tudo isso que nós ouvimos hoje, ó Deus, praticarmos. Nós nos sentimos pequenos, nos sentimos miseráveis, ó Pai. E, infelizmente, vamos cair em muitos momentos, ó Pai, mas não nos deixes desistir. Não nos deixes não levar a sério, ó Deus, o que é sério. E que assim, ó Deus, nós possamos crescer nos caminhos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.